E aí, pessoal, como é que tá? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Olha só, a partir de agora a gente fala sobre a segunda chave de como dizer o sim para você mesmo, gerando o seu propósito, alcançando o seu objetivo. A segunda chave a gente vai falar um pouquinho sobre responsabilização. Responsabilização é diferente de culpa. Ficou curioso? Vem comigo, mas antes disso faz o seguinte, ó, tá vendo o sininho aqui? Ativa ele para você não perder as suas notificações. Compartilha com aquela galera que você acredita que precisa dizer o sim para você mesmo. E além disso, se inscreve no canal. Vem comigo, solta a vinheta. E aí, pessoal, como é que tá? Tudo na paz? Marcelão na área. Mais uma vez, segundo dia, segunda chave de como dizer sim para você mesmo. A gente está trabalhando nesse livro, são 6 chaves, trabalhando também criação, entendimento e achando o propósito. Falando um pouquinho sobre identidade também. Vem comigo, tá muito bacana. Eu quero falar hoje sobre a segunda chave, mas antes disso, eu quero explanar um pouquinho a respeito do que a gente falou no nosso último vídeo, sobre colocar-se no seu lugar, cair para dentro, não é isso? É conversar com você mesmo, é entender você mesmo em profundidade. O primeiro passo, o primeiro exercício, eu pedi para vocês fazerem 3 exercícios, eu quero compartilhar com vocês aqui como é que foi em relação aos exercícios de cair para dentro. O primeiro é você olhar para você de camarote. Você lembra que eu falei? Entender os nossos sentimentos, conversar com os nossos sentimentos a partir de uma zona de neutralidade. O segundo é você conversar com cada um desses sentimentos, propondo soluções para ele, fazendo realinhamentos em relação a esses sentimentos. E o terceiro é verificar verdadeiramente o para quê de cada um dos nossos propósitos. E como eu tinha falado, também não é muito... É desafiador fazer isso, não é fácil fazer isso. Mas é importante fazer isso. Dentro do meu processo de criar isso e fazer isso e perguntar isso para mim mesmo, eu consegui compreender que eu preciso abrir mão ainda de várias coisas dentro da minha vida para alcançar o propósito que eu tenho como objetivo daqui para o final do ano. Que é enxergar e entender verdadeiramente. Olha só que doideira isso. É enxergar e entender verdadeiramente a essência do outro. E como é que eu faço isso? Eu faço isso enxergando e entendendo verdadeiramente a minha essência. E eu consegui entender isso fazendo perguntas para mim mesmo. E aí, quando o autoconhecimento vem, a gente começa a destravar e entender algumas chaves e algumas coisas que a gente precisa fazer. Queria que você compartilhasse comigo como é que foi isso. Como é que foi você se olhar de cima, se olhar de fora, na zona de neutralidade. Como é que foi você conversar com você mesmo e propor soluções a respeito daquilo que você tem. Como propósito para você e como sentimentos, esses sentimentos que você enxerga a partir da zona de neutralidade. Eu te aguardo. Hoje, a segunda chave fala o seguinte, que a gente vai sair da culpa para a responsabilidade. A gente falou um pouquinho sobre isso em procrastinação, vencendo a procrastinação, entender verdadeiramente que a gente inicia todo o processo da nossa vida culpando. A gente inicia o processo da nossa vida, toda a nossa vida, culpando, colocando culpa em algo ou em alguém. Um exemplo claro disso é a nossa insatisfação constante com as coisas que acontecem. Quando a gente coloca a culpa em algo, em alguém, a gente está deixando de trazer a responsabilidade para a gente daquilo que a gente tem, daquilo que a gente entende por merecimento. Marcelo, como é que é isso? Me explica como é que é isso. Porque a gente é apaixonado por se sentir menos culpado. E quando a gente culpa o outro, a gente se sente menos culpado.
Quando a gente erra com o nosso colega, com o nosso parente, com o nosso amigo, com a nossa esposa, com a nossa namorada, a gente costuma dizer, mas eu fiz isso porque você fez aquilo. Eu sou assim porque você é dessa forma. E a gente se sente menos culpado dentro desse processo. E aí a gente se sente mais confortável dentro da realidade onde nós estamos hoje, porque a gente entende que eu sou assim por causa do governo, por causa da escola, por causa da minha mulher, por causa do meu namorado, por causa do meu irmão, e não por causa da minha responsabilidade. Então, por isso que a segunda chave hoje é dar culpa para a responsabilidade. É a gente conseguir trazer a responsabilidade daquilo que a gente está vivendo para a gente. Marcelo, mas então me conta, como é que eu faço isso? Eu costumo dizer que o oposto da culpa é a responsabilidade. Não é você se culpar, é você se responsabilizar. Você consegue entender a diferença disso? De você se culpar para você se responsabilizar? Não, vou te falar. Se culpar é quando você entra numa zona de vítima. Ah, dia, céu, ó vida, ó azar, eu sou culpado disso. Agora, quando você entra na vibe de responsabilização, você consegue entender que você é responsável por aquilo. E aí você está dizendo para sua mente o seguinte, você está dizendo para sua mente, para o seu cérebro, que você é responsável por alcançar o seu propósito. Aquilo que a gente falou no último vídeo, de quando eu tenho um propósito bem claro na minha cabeça, eu sei para que ele serve. Como eu falei ontem também no vídeo de interação, perguntando assim, de que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Deus fala isso na palavra dele. O que vale eu ganhar tudo, entendeu? E perder a minha essência, perder o meu caráter, perder a pessoa que eu verdadeiramente sou. E se eu estou fazendo isso só para mim, e eu não estou, tudo que eu faço, não estou mudando só a mim, mas as pessoas que estão à minha volta, com que propósito verdadeiro você está fazendo isso? Está conseguindo compreender isso que eu estou te falando? Cuidar dos seus propósitos. A partir do momento que você traz a responsabilidade, não é a culpa, porque culpa é vitimizar, é a responsabilidade. Você traz a sua consciência, a importância de você ser o responsável, não só pela vida que você tem hoje, mas pelo seu propósito de futuro. Para onde você quer chegar? Cara, eu quero ser um grande jogador de futebol. E aí na quarentena, o que eu estou fazendo? Eu estou sentado jogando videogame o dia inteiro. Então, eu imagino que o seu propósito deve ser treinar para ser um grande jogador de futebol em videogame. Porque se não for, você está ganhando ou perdendo tempo? Pensa nisso. Você é o verdadeiro responsável por aquilo que você quer lá na frente. Não é mais ninguém, é só você. Então a segunda chave que eu quero deixar aqui, lembra que eu falei para vocês o seguinte, que chave, quando a gente põe no painel e vira, dá a primeira voltinha no carro, lembra lá, vou repetir isso a semana inteira. A primeira voltinha, acende o painel, acende a luzinha. Eita ferro, tive esse insight. Agora, girar de verdade, para o motor girar e causar a explosão, são comportamentos. Isso eu não consigo fazer por você, você precisa fazer. E eu quero finalizar te lembrando o seguinte, quero que você pare e pense. Se você começar hoje, você não vai ter grandes resultados amanhã. Lembro de um cara que eu costumava, quando eu ia para a escola, quando eu estava voltando da escola, eu vi um cara correndo no quadradão da praça, lá onde eu morava, e ele corria, dava 10 passos correndo e olhava para a barriga dele assim, ó. Aí ele dava mais 10 passos correndo, aí eu imaginei, esse cara deve estar pensando o seguinte, que ele está correndo ali 10, 15 passos, está olhando para a barriga dele para ver se a barriga está diminuindo. Porque ele acha que correu 10, 15 passos e a barriga já tem que diminuir. É um pouquinho de cada vez. Mas é importante saber que para se tornar indesistível, para alcançar o meu propósito, eu preciso me tornar indesistível. Eu preciso fazer um pouquinho todos os dias. Se eu não consigo fazer 5 flexões, faça 2. Faça 1, faça meia. Mas faça. Movimente-se.
Grande abraço, até amanhã.